Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise da articulação política de olho na sucessão presidencial. E quem analisa é o cientista político Vitor Marchetti, professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Maria. Nós começamos com a pesquisa Ibope, de avaliação do governo Temer, que o Jornal da Gazeta mostrou com detalhes como a avaliação do jornal, a aprovação desse governo de Michel Temer está tão deteriorada. E o interessante é que há uma comparação com o governo Dilma. E os brasileiros dizem que o governo Temer é pior do que o governo Dilma. Eu começo por aí. O que é que estimula essa percepção? Olha, a agenda que está sendo tocada nesse momento, de fato, é uma agenda que desperta o bolso do contribuinte no meio de uma crise econômica. Então, a agenda também é uma agenda que contribui para isso. E sem contar que a conjuntura na qual colocou esse presidente no cargo é uma conjuntura bombástica. Mas então, mesmo com a inflação, no tempo Dilma, a inflação estava lá nos 9, agora menos de 3,5. O cidadão não tem essa percepção. Mas o tripé, poder de compra, desemprego e inflação é o que sustenta a popularidade de um presidente. Né? Quer dizer, então temos uma inflação baixa, mas o índice de desemprego muito alto e uma baixa capacidade de poder de compra de um cidadão que se endividou bastante. Então acredito que isso tenha contribuído bastante para que esses índices tenham chegado. E é claro, a conjuntura na qual as denúncias de corrupção, o modo como se chega à presidência da República, a divisão do país. Enfim, eu acho que são uma série de elementos que fazem com que ele chegue a esse ponto. É impressionante que ele ainda consiga ter controle sobre o parlamento, mesmo com uma aprovação tão baixa. Quer dizer, me impressionam duas coisas, Maria Lídia. Primeiro, que a gente não tenha mobilizações de rua, né? Porque uma popularidade tão baixa, né, seria natural que você tivesse nas ruas uma mobilização maior pressionando o governo. A gente pode e por quê? O que desestimula eu acho que a gente pode o protesto das ruas? Especular sobre uma série de coisas. Né? O que é mais comum se avaliar é o cansaço das ruas. Né? Quer dizer, o país, se a gente for retomar aí desde junho de 2013, né, você tem, por conta da Copa, das Olimpíadas, você tem uma série, todo o processo de impeachment, os que saíam nas ruas defendendo o impeachment, os que saíam nas ruas denunciando o golpe. Enfim, você teve anos de intensa mobilização de rua. Quer dizer, há uma fadiga dos dois lados? Eu acho que sim. E aí eu acho que tem um elemento importante. As ruas não se manifestam ou não se mobilizam com força tão espontaneamente assim. Elas precisam ser organizadas. E as organizações que foram a favor do impeachment hoje se recolheram, porque, afinal de contas, a agenda econômica dessas organizações está em pauta no Congresso. Então, não há interesse para elas derrubar ou instabilizar o governo Temer. De outro lado, as organizações de esquerda que teriam interesse em mobilizar as ruas perderam fôlego e perderam força por conta do desgaste dos anos de governo Dilma e Lula e das denúncias de corrupção. Também. Então, o esvaziamento das ruas me parece que é uma combinação desses dois fatores. Fadiga, né, e desgaste das organizações capazes de mobilizar ou falta de interesse delas. Agora, a falta de confiança progressiva na política e nos políticos, né? Isso também aparece nas pesquisas. E o interessante é que numa pesquisa sobre confiança, do Ibope também, aparece que as instituições, algumas delas, tiveram uma elevação de confiança. E a que subiu mais foram as igrejas. Aí a indagação se para 2018 os grandes cabos eleitorais serão padres e pastores. Veja, olha, que os partidos políticos e o legislativo não contem com a confiança da maior parte da população, isso é natural em qualquer regime democrático. Eu não conheço regime democrático que tenha os partidos com mais alta conta, seja ele democracias estáveis europeias, enfim, não é uma regra. É natural que a política seja um para-raio das insatisfações. Agora, é claro que quando você vive problemas
terrenos tão graves, me parece que instituições que dão a ideia de que podem resolver essa situação, seja as instituições militares, por exemplo, que poderiam resolver por vias não democráticas e que mostram ordem, hierarquia, em ambientes de caos social ou de muito enfrentamento, acabam ganhando a confiança. E me parece que o poder das igrejas está exatamente no momento que a crise se aprofunda e os problemas terrenos são tão graves, me parece que o cidadão comum começa a buscar soluções só mesmo, em outro com a força plano. extraterrena, Pois em outro plano. Bom, estando o governo Michel Temer tão mal avaliado, ele numa situação assim, de tanta vulnerabilidade pela denúncia da Procuradoria-Geral da República e a ameaça de nova denúncia, que contágio isso pode ter sobre os partidos que apoiam o governo Temer, em especial PSDB e DEM? Eu acho que a gente está vivendo uma conjuntura no país que, mais do que o apoio de partidos, ele conta com o apoio de uma agenda. É uma agenda antipopular, é uma agenda que não pega bem com o eleitor comum, não pega bem com o cidadão comum. Quer dizer, não tem estratégia de comunicação que vá convencer o cidadão de que a reforma da Previdência vai fazer um bem para ele. Porque esse bem vai demorar muito, né? E o eleitor pensa a curtíssimo prazo. Eu acredito que o que sustenta essa base do Temer é exatamente o fato de que esses partidos, PSDB e DEM, estão junto com os atores do mercado, os atores econômicos, que encampam essa agenda. Então, o apoio desses partidos não são exatamente ao presidente, né? Agora, se o presidente mostrar qualquer incapacidade de conduzir essa agenda, eu vejo que há uma chance desses partidos desembarcarem. Mas eu acho que há pouco tempo ela era muito mais provável do que agora. Eu acho que ele conseguiu retomar com métodos que a gente viu bem quais são, que é a liberação de emendas parlamentares muito acima do muito previsto. Convincentes, né? Exato. Né? Ele conseguiu segurar a base, inclusive a oposição já nem tem muita esperança de que a denúncia apresentada contra ele prospere na Câmara, né? Então o controle que ele mantém sobre o parlamento é muito forte. Bom, agora está todo mundo de olho na cadeira do Temer. Não é só o Rodrigo Maia que está ali na linha sucessória. Para 2018 surgem nomes como Álvaro Dias, do Podemos, Bolsonaro, que está muito animado com o resultado das pesquisas, o próprio João Dória, né, que diz que não é candidato, mas cada vez mais ele parece candidatíssimo. Dá para dizer que 2018 vai enterrar a velha política e seus antigos líderes? De modo algum. E eu explico por quê. Eu acho que o que a gente vai ter em 2018 é algo muito parecido com o que aconteceu em 89. O que aconteceu em 89? Você não tinha uma organização do sistema partidário brasileiro capaz de organizar a competição. E aí saiu cada um por si. Eu vejo 2018 como um cenário muito parecido. Como os partidos políticos perderam capacidade de organizar o jogo, eu acho que nós teremos um número grande de candidatos, dentre eles os novos rostos, como os antigos rostos, e a presença de Lula, né, que desde 89 tem marcado presença no debate político brasileiro. Ok, então nós temos aí um cenário muito diversificado. Vamos ver como se compõem essas forças políticas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria.